bem-vindos ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como foi a sua semana? Eu espero que a sua semana tenha sido abençoada e muito feliz. E para iniciar o nosso culto, nós não podemos fazer nada sem começar com uma oração. Então, para tudo que você estiver fazendo, fique bem quietinho. Feche seus olhinhos, curve a sua cabeça e vamos orar a Deus. Pai querido que está nos céus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, Senhor, nos iluminar e que nós possamos, ó Pai, trazer, ó Pai, uma palavra e que as crianças e todos aqueles, Senhor, que vão ouvir essa palavra possam entender, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe todas as crianças, Senhor, sobre a face da terra e que a Tua mensagem, Senhor, de salvação chegue a todas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós choramos e te pedimos proteção, Senhor, a todas as crianças do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E nós estamos estudando a vida de Jesus, que se encontra aqui, ó, relatada, contada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós, no último encontro, nós falamos sobre o batismo de Jesus. E hoje nós vamos falar o que aconteceu depois que Jesus foi batizado. Quando Jesus sai dali, ele vai levado ao deserto. E ele passa um período ali no deserto. Em Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11, se encontra relatado isso. Que Jesus, ele estava no deserto, ele estava buscando ao Senhor, e ele ficou ali 40 dias sem comer, e Jesus teve fome. E o inimigo de Jesus, ele vai até o deserto e tenta Jesus para que Jesus faça coisas erradas. Nós preparamos um teatrinho e vocês vão poder acompanhar melhor e daqui a pouco a gente volta e reflete mais um pouco sobre essa palavra. Presta atenção. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto e depois de 40 dias Jesus teve fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se tu és mesmo o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus disse: Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém para o local mais alto do templo. Então disse: Jesus, se você é o Filho de Deus, pule daqui de cima para baixo, porque está escrito na Bíblia Sagrada que Deus enviará seus anjos para que você não se machuque, nem mesmo seus pés. Disse Jesus: Também está escrito: Não ponha o Senhor teu Deus à prova. Em seguida, o diabo levou Jesus para um monte bem alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse Satanás: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar perante mim. Jesus respondeu: Vai embora, Satanás. Está escrito: Adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Em seguida, o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. E aí, crianças, entenderam tudo? Gostaram? Tem alguma pergunta? Eu tenho umas perguntinhas para vocês. Jesus, segundo a palavra de Deus, ele foi levado ao deserto. Vocês sabem o que é um deserto? Ah, o deserto é um lugar que praticamente não tem vida. Só para vocês entenderem melhor, pensem numa praia. Mas numa praia que não tem mar. O deserto é um lugar que só tem areia, não tem mar. E é um lugar quente, 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 quente. Pensa num lugar quente. Quente demais durante o dia. E à noite
É um lugar frio, 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 faz tanto frio que chega a gente bater o queixo. Muito, 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 muito frio. E nesse lugar, Jesus ficou durante 40 dias em oração, buscando a Deus para ele começar o seu ministério. Mas o inimigo de Jesus, ele fica observando as coisas. E ele fica observando todo mundo. E ele percebeu que Jesus estava com fome. E aí ele pensa, né? Agora é a hora que eu vou agir. Jesus está com fome. Se Jesus está com fome, ele vai cair em pecado. Porque vocês lembram como o pecado entrou no mundo? Vocês lembram que a palavra do Senhor lá em Gênesis conta para nós que Adão e Eva comeram do fruto que Deus falou para eles não comerem. E olha que eles nem com fome estavam. Assim, através da desobediência, o pecado entrou no mundo. E a primeira tentação que é relatada é exatamente essa. O inimigo percebe que Jesus está com fome e ele vê as pedras. E ele chega com aquele jeitinho dele e fala: Jesus, se você é mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Vocês acham que por Jesus estar com fome, o inimigo pensou assim, vai ser mais fácil ou não? É claro que o inimigo percebeu a oportunidade, mas Jesus, mesmo com fome, ele fala o primeiro não. Não, 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 porque não só de pão, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que quer dizer que satisfazer uma necessidade, mesmo que seja saciar a fome, não é mais importante do que fazer a vontade de Deus. E o inimigo, ele pega e vê que Jesus não vai cair nessa tentação e já arruma um jeito de produzir uma outra tentação para Jesus, um jeito de apertar Jesus ainda mais. Mas o que é tentação mesmo? Tentação é uma vontade muito grande de fazer algo que é errado. Por exemplo, a mamãe chega lá e faz um bolo delicioso, um bolo de chocolate. Mas ela acabou de fazer o bolo tá quente, muito quente, não pode comer bolo quente. Tem que esperar o bolo esfriar um pouco. Aí a mamãe pega aquele bolo de chocolate lindo, coloca sobre a mesa e fala assim: crianças, não é para poder comer enquanto não esfriar, tá bom? Eu vou ali dar uma arrumadinha no quarto e é o tempo que esfria e aí eu volto e aí a gente come esse bolo no lanche. E aí os filhos ficam lá de olho no bolo, não resiste, vai lá e tira um pedaço de bolo quente e come. Quando a mamãe chega, eles estão tudo com dorzinha na barriga. Ai, que eu comi bolo quente, queimei minha boquinha, minha barriga tá doendo. É isso. A tentação é essa vontade de comer o bolo. E cair em tentação é uma coisa muito triste, que deixa a consequência ruim. A gente viu a consequência ruim que foi Adão e Eva terem cometido o pecado da desobediência. E Jesus, ele era muito sábio, ele era muito firme em Deus e ele venceu essa primeira tentação. Mas aí o diabo, ele não desiste. A gente viu lá no nosso teatrinho. Ele leva Jesus para Jerusalém e coloca Jesus no ponto mais alto lá do templo, lá em Simão, e fala com Jesus:
Só que agora ele não fala assim de qualquer maneira. Ele pega uma passagem da Bíblia e fala com Jesus assim: olha, se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui no chão. Jesus, porque está escrito, na palavra de Deus está escrito que Deus enviará anjos para poder te socorrer e que você não vai machucar seus pés, nem os seus pés vão se ferir. E Jesus, sabendo da sagacidade do inimigo, sabendo que o inimigo ele é um enganador, ele distorce tudo, usa tudo de maneira errada, fala com ele: está escrito, não coloque o Senhor Deus à prova. Ou seja, não fica testando Deus, não fica tentando Deus, não fica provando as coisas para dizer que você é filho de Deus. E nós vamos aproveitar aqui e falar desses desafios da internet, desses desafios que são lançados, desses joguinhos. Tem uns joguinhos que nas escolas, por exemplo, que um coleguinha desafia o outro a se atirar na parede e o outro vai lá e faz aquilo para provar que é forte e que consegue. Na internet, mandando até crianças se machucarem, se mutilarem, né? Atentar contra a própria vida. Você não pode fazer nem participar dessas coisas. Fala igual Jesus, diga não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer por quê? Porque eu não vou fazer nada que vai me machucar. Porque Deus, ele protege, ele guarda. Mas se a gente se coloca numa situação de propósito, por exemplo, que necessidade que eu tenho de me jogar numa parede? Eu não tenho necessidade nenhuma de fazer isso. Então Deus não vai me proteger, porque eu estou colocando Deus à prova. É igual Jesus. Que necessidade que Jesus tinha de se atirar de um lugar bem alto para baixo, sendo que ele veio como ser humano? Ele não tinha necessidade nenhuma e muito menos necessidade de provar que ele era filho de Deus para Satanás. Então diga não. Diga não como Jesus disse. Não. Não vou colocar o meu Deus à prova, porque não é necessário. Mas o inimigo ainda não estava satisfeito. E ele pega Jesus e leva agora para um monte bem alto, e coloca Jesus lá naquele monte bem alto e fala assim: olha todos os reinos da terra. De lá dava para ver muitas cidades, muitas coisas. E ele fala: ó, se você se curvar, se você se ajoelhar e me adorar, tudo será seu. Jesus vira para ele e fala assim: ó, não! Adorarás somente ao Senhor teu Deus e se curvarás apenas ao Senhor teu Deus. Não, nós não devemos adorar pessoas, nós não devemos adorar coisas, nós só podemos nos ajoelhar, nós só podemos adorar ao Senhor nosso Deus. E Jesus deixa o exemplo de como vencer a tentação. E a coisa mais bonita de todos é a sensação dessa vitória, de você vencer a tentação e de você ser aprovado. E sabe qual é a boa notícia? Que na palavra do Senhor está escrito que sobre nós não virá nenhuma tentação que a gente não possa aguentar. O que isso significa? Que Deus, ele avalia cada um de nós, cada um de vocês. Ele sabe o tanto de força que eu tenho, o tanto de força que você tem. E não vai vir nenhuma prova para você que você não dê conta dela. Porque junto com aquela prova vai vir um livramento. Então toda vez que o inimigo disser para você: brigue com seu coleguinha, desobedeça a mamãe, resista e fala igual Jesus ensinou: não. Eu não vou fazer isso, porque eu sou um filho de Deus.
E Jesus, com isso, venceu todas as tentações. E depois que ele venceu as tentações, vieram anjos e serviram a Jesus e ajudaram a Jesus naquele momento, depois que ele havia vencido. E você também pode vencer. Você é um vencedor, porque Cristo venceu. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Agora chegou o momento do versículo-chave que se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Você vai ler, aprender, guardar no seu coração, gravar e enviar para o nosso canal. E o versículo-chave é: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 18. Agora é a sua vez. E eis que uma voz do céu disse: E eis que uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, Este é o meu filho amado, em quem tenho alegria. em quem tenho alegria. Mateus 3,17. Mateus 3,17. Amém. Amém. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Mateus 3,17. Então uma voz do céu disse: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Mateus 3,17. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado e querido, que me dá muita alegria. Mateus 3,17. E hoje brilhou a estrelinha das meninas. Ana Júlia, uma estrelinha para você, que lindo! Continue aí treinando com a sua mamãe. Lara, uma estrelinha para você, que lindo! Deus te abençoe. Laís, uma estrelinha para você, continue participando. Heloísa, uma estrelinha para você, que Deus te abençoe e que cada dia vocês continuem firmes e fortes, aprendendo a palavra do Senhor. E meninos, o desafio é para vocês também. Na próxima semana eu quero ver muitos representantes aqui para a gente poder fazer esse momento que é tão especial e tão inspirador. Oh, e o culto terminou hoje, mas ele continua aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, e se o Senhor permitir, nós estaremos breve de volta para a gente continuar estudando a maravilhosa história do Senhor Jesus. E nós não podemos terminar nada sem uma oração. Então, feche seus olhinhos, para tudo que você está fazendo e vamos orar ao Senhor. Pai querido que está nos céus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigado por esse momento, por todas as pessoas, Senhor, que participaram, que ajudaram a preparar, Senhor, esse culto que é em louvor ao Teu nome, Senhor. Abençoe cada criança e que essa mensagem, Senhor, essa semente que foi plantada hoje aqui, ela possa nascer e ela possa, Senhor, crescer em muitos corações e que essa mensagem, Senhor, possa ser usada segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Tchau, crianças! Até breve! Não se esqueça, curta o nosso canal, se inscreva, não deixe de tocar o sininho para que você receba todas as novidades que, à medida que a gente for postando, você vai recebendo em primeira mão. E não se esqueça do mais importante. Compartilhe essa palavra com todos que você conhece, especialmente com aqueles que ainda não conhecem
tanto ou não conhecem nada sobre o Senhor Jesus. Tchau!